Muito bem, boa tarde a todos mais uma vez. Agora a gente vai eh, continuar. Foi só falar que a galera do grupo já colocou um negócio aqui diferenciado. Vou já mandar para vocês, tá? A gente vai falar agora da segunda parte da aula, em que por vezes a gente, quando coleta aqueles dados, tem um monte de números, um monte de informações, e que por vezes, principalmente quando você tem muitas informações, fica difícil de nós entendermos como é que a gente faz, né? Por exemplo, você pega lá um milhão de cédulas com as votações. Como é que você vai olhando para aquele 1 milhão de cédulas, dizer quem ganhou, dizer quem vai para segundo turno, se teve empate? Não dá, né? Então a ideia é que a gente consiga meio que tentar, de alguma forma, tabular, fazer uma leitura, exatamente para que vocês facilite a leitura dos dados que a gente coletou. Então, a gente, no primeiro momento aqui, a gente vai aprender a construir um negócio chamado distribuição de frequências. E vamos trabalhar ainda, tentar na aula de hoje, trabalhar com os dados discretos e com dados contínuos, tá certo? Vamos começar com os discretos e depois, imagino que vai dar tempo, a gente faz com dados contínuos. Antes da gente falar de fato, a gente vai precisar de alguns conceitos importantes. Por exemplo, conceito de frequência absoluta. Então, lembra lá no exemplo que eu mostrei? Coloquei até aqui no Excel. Eu perguntei, na idade, os que têm 16 anos, 35 pessoas. Então, esse 35 aqui é a frequência absoluta da variável 16 anos. O 48 é a frequência absoluta da variável 17 anos, e assim por diante. Nós indicamos por F de I, e aí nós classificamos todas as nossas variáveis, e nós conseguimos dizer um valor que ela tem, mesmo que seja zero, certo? Um outro conceito que a gente atualiza, que temos, é o conceito de frequência relativa. Nós vamos pegar aquela frequência absoluta e fazer uma relação dessa frequência absoluta com o total. Não sei se vocês já estiveram familiarizados com esse símbolo aqui, ó, o símbolo do sigma. Então, eu vou só abrir aqui o Word só para mostrar para vocês como é que funciona, tá bom? Deixa eu abrir aqui um novo Word. E para quem já viu, ótimo. Para quem não viu, tenta entender basicamente como é que funciona esse símbolo. Nós chamamos isso de somatório, tá certo? E o somatório, vou colocar aqui um exemplo hipotético, só para a gente entender como é que é a ideia dele. É uma letra grega, sigma, tá? Aqui embaixo a gente chama de limite inferior. Aqui em cima nós chamamos de limite superior. E eu vou botar aqui um valor hipotético só de uma expressão. Sei lá, 2i mais 1. Para a gente ver como é que funciona, tá bom? Eu tenho 2i mais 1 com limite inferior de i igual a 1 e limite superior até 4. Então, eu vou estar fazendo iterações, para quem lembra lá do for, lá do pessoal da informática, né? For do 1 igual a 1 até i do i até o 4, e eu vou estar fazendo as minhas variações. Ou, como a gente fala, de as minhas iterações. Vou começar com o meu limite inferior, que o i vale 1, então eu vou ter 2 vezes 1 mais 1. Terminei minha primeira iteração, vou para a segunda. O meu i agora vale 2, então vai ficar 2 vezes 2 mais 1. O que eu vario, não sei nem como é que é a palavra certa, é o i. O resto da estrutura, eles permanecem. Fiz o i igual a 2, agora eu vou para o i igual a 3, então fica 2 vezes 3 mais 1, até chegar no meu limite superior. 2 vezes 4 mais 1. Opa, mais 1. E aí, queridos, naturalmente isso vai fornecer um valor numérico, eu não vou perder tempo fazendo essa conta aqui não. É basicamente só para mostrar para vocês como é que funciona a ideia do somatório. E não necessariamente, só para terminar aqui, eu precisaria de começar do 1. Vamos dizer que eu começo aqui do 27. Não teria sentido eu escrever tipo uma iteração do i igual a 27 até chegar no 25. Vejam que nesse caso o meu limite inferior ele está maior que o limite superior. Isso não pode. Tem que ter obrigatoriamente menor ou igual. Tá certo? Tipo, se fosse aqui até o 27, então eu só teria isso aqui, ó.
2 vezes I, que é o próprio 27, mais 1. E não teria mais nada, porque eu já teria chegado na iteração do limite superior. Mas, é 29. Então, eu faço a interação começando o limite inferior, que é 27. Vou para o segundo, que vai ficar 2 vezes 28 mais 1. Vou para o terceiro, que vai ficar 2 vezes 29 mais 1. E aí, mais uma vez, vocês podem fazer a conta, etc e tal, só para mostrar para vocês a dinâmica de como funciona o somatório. Alguma dúvida, queridos? Alguma pergunta? Bem, você não viu faz nada, João Pedro. E aí nós temos outras observações. Quando eu somo todas as frequências, eu tenho o total de observações. Tá? Então, se eu somar a frequência de cada observação, eu vou ter o número total de observações, o que já se era de se esperar. Alguns autores também, além daqueles dois conceitos que a gente já viu, que era de frequência absoluta e de frequência relativa, utilizam também os conceitos de acumulada. Né? A gente vai já ver um exemplo que vai facilitar muito e vocês vão ver como fica prático a coisa. Mas, naturalmente, o conceito de frequência absoluta acumulada ela está associado com o conceito de frequência absoluta. O de frequência relativa acumulada está associado ao conceito de frequência relativa. E aí eu vou estar acumulando, por assim dizer, dessa forma mesmo, todos os valores anteriores. A gente vai ver no exemplo mais claramente isso aí. E, finalmente, nós podemos trabalhar, no caso da frequência relativa, ou com uma fração, ou com o valor decimal dessa fração, ou ainda com a porcentagem dessa fração. A gente fica a critério, não existe uma regra em relação a isso. Se estivermos trabalhando no decimal, a soma da frequência relativa tem que resultar em 1, e na forma percentual, resulta em 100%. Precisa falar em rede? Muito bem, vamos ver um exemplo na prática, só para a gente entender, exemplo simples, tal, só para a gente ver como é que funciona, tá bom? Coloquei uma situação hipotética de uma turma com 20 alunos, e aí 2 candidatos quiseram ser o líder lá da turma, o presidente, não sei, da turma, e eu vou identificar eles como sendo o candidato A e o candidato B. Naturalmente, os eleitores, que são os alunos da turma, podia votar na opção branco ou podia votar também em nulo, certo? E aí vocês veem a disposição dos votos do pessoal. Só olhando para cá, sem estar contando quanto tirou cada elemento, cada pessoa, já talvez fique difícil de você visualizar que o A ganhou, né? Talvez. Mas imaginemos que fossem aquilo que eu disse, 200 votos, ou 2.000 votos, ou 20 mil. Então fica mais difícil ainda, né? Então a ideia é que a gente consiga construir uma distribuição de frequências de tal forma que facilite. E aí a primeira coisa que eu vou fazer, não é uma regra, tá? Mas ajuda muito, certo? Não é uma regra, mas ajuda muito. É eu ordenar esses dados. Então olha como já ficou mais fácil. Pelo menos na minha visão, né? Na minha visão, isso aqui já ficou bem mais prático para a gente trabalhar em cima. E aí, vamos só contar aqui para a gente fixar. Eu tenho a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votantes no candidato A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 votantes no candidato B, 4 nulos e 2 brancos. Ok, com isso a gente consegue preencher a tabela. Ó, eu vou ter aqui uma tabela, essa tabela tem 5 colunas, coluna da observação, da frequência absoluta acumulada, frequência relativa e frequência relativa acumulada. Nessa minha primeira coluna aqui, onde eu tenho observação, eu vou colocar exatamente as possibilidades que a gente tinha. Ou o candidato, ou o eleitor votava no candidato A, ou votava no candidato B, ou votava nulo, ou votava em branco. Certo? E aí nós temos aqui embaixo a parte do total, né? Ó, aquele somatório. Bem, próximo passo da tabela vai ser eu preencher com as informações que eu tive. Ó. 8 votaram no A, 6 votaram no B, 4 votaram no C e 2 votaram no D. Se eu somar tudo, isso aqui dá 20. Confere?
Dúvidas até aí? Não tem segredo, né? Já o próximo é a frequência absoluta acumulada. Então, meio que, vamos lá, olha só como é que funciona. Como eu ordenei e coloquei o A como sendo o primeiro, eu não tenho nenhuma classe anterior ao A, nenhuma linha anterior a A. Então, a única informação que tem aqui é o próprio 8. Certo? Agora, quando eu digo os que votaram em A e em B, eu vou estar juntando com os candidatos do A aqueles que votaram no B. Então, eu vou ter 8 mais 6, 14. Mesma coisa para a próxima linha. Eu vou estar juntando os que votaram em A, em B e em nulo. Então, eu vou somar o 14 com 4, que dá 18. E para fechar, 18 com 2, 20. Professor, então que somar a frequência acumulada? Não, não tem sentido, porque na maioria das vezes, se não em todas, vai dar um valor que não tem associação com o conjunto de observações. Então, meio que a gente para por aqui. Frequência relativa. Aqui eu coloquei aqui 3 modelos, você que escolhe, fica a seu critério, tem uma regra para isso, mais uma vez. O que acontece? Eu vou meio que espelhar, tá? Vejam aqui a coluna da frequência absoluta. Frequência absoluta 8642. Eu vou espelhar essa frequência absoluta, só que para cada um deles eu vou dividir por 20, que é o número de observações. Então vai ficar 8 sobre 20, 6 sobre 20, 4 sobre 20 e 2 sobre 20. Posso escrever isso aqui como sendo 0,4 ou ainda 40%. Fica a critério de vocês. Tá bom? Não tem uma regra. Professor, eu gosto da frequência relativa em fração e quero simplificar. Pode, fique à vontade. Eu estou aqui colocando como sendo o nosso primeiro encontro. Então vamos meio que se adequar ainda. E depois você pode avançar, pode fazer o jeito se você quiser. E por último, a frequência relativa acumulada é eu espelhar a frequência absoluta acumulada e tudo sobre 20. E vejam que vai ficar o mesmo padrão. E, de novo, a gente não soma a relativa acumulada. Beleza, queridos? Só para fechar essa parte aqui, antes de mostrar o exercício, encerrar essa segunda parte da gravação, nós temos aqui 2 exemplos daquela situação onde, em vez de a gente trabalhar com gráficos, a gente colocou uma tabela. Em vez de trabalharmos com tabela, nós colocamos 2 gráficos, que representam a mesma informação. Aqui do lado esquerdo nós temos os que votaram no candidato A, os que votaram no B, no nulo e no branco. Já aqui do meu gráfico do meu lado direito, a gente tem o gráfico normal, tá vendo o lilás, é tipo um lilás, um rosa, sei lá. E nós temos à direita um vermelho, não sei nem de qual é essa, como sendo aquelas informações que são acumuladas. Ó, aqui eu vou estar juntando esses dois, o cinza de A, cinza não, sei lá o que é essa, de A com B, para esse próximo aqui, junta também os do nulo, e por último os que votaram em branco. E vejam que aqui está dando, ó, os 20. Para a gente encerrar essa parte aqui desse vídeo, está aqui um exemplo de uma questão, para que vocês possam tentar em um momento posterior. E é isso. Eu vou aqui encerrar a gravação dessa parte da aula. Perguntas, queridos?